Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o OnConecta Podcast, o podcast da área da oncologia da Eurofarma. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje vamos falar sobre oncogeriatria. Você sabe o que quer dizer? Nós vamos entrevistar Janine Capobianco Martins. Ela é oncologista clínica. Ela trabalha na ênfase da oncogeriatria, mas ela é coordenadora hub da Prevent Senior. Vai ser um prazer. Fica com a gente. Seja bem-vinda, Janine. Olá, tudo bem? Tudo bem? Agradeço o convite, é um prazer estar aqui, poder falar de um tema tão importante, né? E a necessidade do idoso com o novo olhar, é isso que a oncogeriatria faz. A população está envelhecendo? Muito, muito, né? Muito. E esse efeito que já aconteceu muito nos países desenvolvidos, né? A gente está falando de Europa, Estados Unidos, chegou com tudo no Brasil nos últimos anos, que é o famoso Silver Tsunami. O que é isso? É a onda dos prateados, que é a população acima de 65 anos, que vem para modificar a estrutura socioeconômica de todos os países e impacta muito na saúde, né? Então, não tem mais do que urgente a necessidade de a gente conversar sobre isso. Por que você resolveu dar ênfase na oncogeriatria no tratamento dos idosos? Quando a gente fala de oncologia, né, não tem como a gente não falar de idoso. Eu até brinco que todo oncologista tem que ser um geriatra. Porque o diagnóstico é feito mais ou menos na idade mediana de 65 anos. Né? Então, a principal população é idosa. Né? Mas quando você vai olhar os estudos clínicos, os principais trials, onde tem as inovações em oncologia, as principais terapêuticas, elas não incluem essa população. Né? E se incluem o paciente acima de 65 anos, exclui ele um pouco fora da nossa realidade, porque é um paciente sem comorbidades, saudável. E não é bem assim que está no nosso dia a dia. Então, a gente acaba extrapolando esses dados, né, quando a gente vai falar de tratamento mesmo em oncologia, porque eles não são representados. Então, nessa necessidade de ver que eles estavam subrepresentados e era a principal população que eu tinha no meu consultório, eu falei, eu preciso estudar isso. Tem alguma coisa que não está encaixando, para eu trazer mais segurança para esse paciente, né? E aí foi nesse momento que eu consegui enxergar cada vez mais claro para mim que a gente trata pessoas, não doenças, né? Porque eu tinha aquele monte de algoritmo na minha frente, com indicações de qual tratamento fazer, como fazer, mas eu não conseguia colocar aquele paciente com segurança naquele algoritmo, porque ele era acima daquele perfil, tinham comorbidades. Eu falei, será que eu tô segura de colocar isso para ele, né? Esse tratamento? Então, foi por isso que eu virei essa chavinha. E hoje eu sou apaixonada e sou uma defensora da oncogeriatria. Eu acho maravilhoso, porque essa questão da expectativa de vida, né, que mudou muito. A gente, né, a própria ONU diz, né, que nós vamos atingir, né, superior a 80 anos, né? Principalmente para as mulheres, não é verdade? Porque os homens, em relação às mulheres, têm uma estimativa de vida menor, não é? Isso. Em relação à expectativa de vida, é a mudança da nossa pirâmide, né? Isso a gente estudou lá no colégio, né? E quando a gente vê hoje no dia a dia, mudou mesmo. A base da pirâmide vai afunilando e ela vai aumentando no topo. O que é isso? As pessoas vão envelhecendo, né? E daqui a pouco, acredito que em 2040, a gente tenha mais idosos do que adultos jovens, né? E crianças. Então, ou seja, a gente está tendo essa transição sociodemográfica que impacta, como eu falei, em todos os setores, né? Socioeconômicos e de saúde. E a gente precisa revisitar muita coisa em relação a isso. Quando você falou da ONU, eu acho que na época da Covid, né, eu acho que foi um grande boom em relação a essa discussão sobre etarismo mesmo, a necessidade de a gente discutir a presença do idoso e como a gente vai acolher essa população que está virando maioria, não é mais uma minoria. A gente tem uma mudança do que a gente fala da carga de morbimortalidade. O que é isso? Antes, quando você tem um adulto jovem predominando numa população, você tem um perfil com menos morbimortalidade. São pessoas que se recuperam mais fácil, a gente tem um perfil mais de cirurgias eletivas, são pacientes que estão associados a trauma, são doenças mais infecto-contagiosas. Quando eu falo do idoso, eu estou falando de uma carga de morbidade maior, estou falando de mais doenças crônicas. Pressão alta, diabetes, doença renal crônica, e entre elas o câncer, porque o câncer está associado ao processo de envelhecimento, né? A gente sabe que durante o envelhecimento a gente tem uma maior incidência do câncer. Por falha do DNA mesmo, a gente aumenta a incidência do câncer. Essa prevalência de questões crônicas é uma característica dessa geração. Sim, porque a gente está falando ainda mais no país como o nosso, né? O envelhecimento, ele é heterogêneo, né? A gente não, como eu falei com você, a gente não pode colocar todo mundo numa mesma caixinha. A gente tem a nossa idade biológica, que é aquela quando você nasce. Você tem a fisiológica, que é como seus órgãos respondem àquela idade. E você tem a funcional, que é como seu organismo e seus órgãos respondem àquela idade.
E isso é muito heterogêneo. Por quê? O envelhecimento ele não é igual para todo mundo. Quem determina a capacidade, a idade? É o governo? Quem que determina que é A faixa etária 65? de que A é faixa idoso ou etária não, é. essa questão é uma determinação da Organização Mundial de Saúde, né? Eles colocam como 65 anos, mas é totalmente diferente. Uma pessoa com 65 anos em São Paulo é diferente de uma pessoa com 65 anos na Noruega. E entra nesse fato que eu falei que o envelhecimento é heterogêneo. Por quê? São condições sociais, culturais, nutricionais, educacionais. Tudo isso vai interferir em como esse indivíduo vai envelhecer. Dentro da nossa própria cidade, uma pessoa na Zona Sul, uma pessoa pode no interior de São Paulo, vai ter um envelhecimento diferente. E como ele vai chegar a esses 65 anos vai ser totalmente diferente. Então, eu não posso tratá-los e determinar que eles são iguais, pela idade apenas. A idade não pode ser o único fator de classificação dessa população. Você acredita que isso pode mudar? Por exemplo, se eu estou num avião usando, por exemplo, a saída de emergência, tem uma regra clara. Se você tem mais de 60 anos, você não pode estar ali. Você acha que Sim. com essa questão da saúde, tudo isso que nós estamos tratando, olhando o desenvolvimento, né, do idoso, com tantas tecnologias, isso pode mudar? Essa É, faixa etária pode mudar? na verdade, você trouxe um ponto muito importante. Eu acho que a gente tem a urgente, a obrigação, ainda mais como profissional, equipe de saúde e quem participa da comunicação, que seja, né, todos os veículos que pudessem divulgar sobre isso, que é o etarismo, o ageísmo, né, que é o preconceito contra a idade, contra a velhice. A gente convive muito com isso no nosso dia a dia, em determinadas situações, o preconceito, até mesmo com o mercado de trabalho, né, a gente vê que os indivíduos estão envelhecendo de forma diferente, eles continuam acima de 65 úteis cognitivamente, são pessoas economicamente ativas, eles compram, né? Eles têm hábitos de vida, eles estão culturalmente ativos, eles querem viajar. Então, mudou muito esse perfil, né? Quando a gente fala dos 65 mais. E essa questão da porta do avião, né? Da saída de emergência, é uma delas, que a gente precisa modificar. Eu preciso ajustar a minha lupa, né? Não é, a idade não é um fator. Será que essa pessoa, só porque ela tem 65 anos, ela não está mais cognitivamente bem? Claro que não. Mudou muito. E você vai contribuir demais com esse novo cenário para ajudar toda essa população. Porque quando você se especializa na oncogeriatria, não só a questão do problema crônico e das doenças que normalmente não somos suscetíveis, mas você Sim. vai contribuir justamente para esse ageísmo. Porque a maioria das pessoas hoje, dessa geração, que se cuidaram, que tiveram saúde, estão bem, né? E não querem serem tratadas como idosos. Não, em 2020, mais ou menos, a ONU lançou uma campanha de combate ao ageísmo, né? Que o mundo precisava mudar, porque uma em cada 5 idosos sofria algum tipo de preconceito, né? Seja para entrar no ônibus, seja numa fila. Além do preconceito desse tipo de que a gente acabou de falar, de você subjugar que aquela pessoa não é capaz de executar determinada atitude ou determinada função, o fato de subjugar a sua cognição para poder de decisão, para autonomia. Né? E eu falo isso porque quantas vezes num consultório o médico às vezes não direciona, a própria equipe de saúde que está ali naquele cuidado diário não direciona para aquele idoso o que está acontecendo. Não fala para ele sobre o diagnóstico, o que está acontecendo, quais são as possibilidades de tratamento, direcionam para a família, olha para a família e o paciente ali, que é o principal, que é o foco do cuidado, está escanteado, porque, não, mas ele é idoso. Ele ser idoso não quer dizer que ele não tem autonomia, que ele não tem poder de decisão. Né? As pessoas confundem muito também isso me preocupa muito no dia a dia, isso, né? O fato de você associar a idade com fragilidade cognitiva. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente tem fragilidades, mas não quer dizer que aquela pessoa, por ela ser idosa, ela não tem poder de decisão, ela não tem autonomia. A gente precisa mudar muita coisa e atentar para muita coisa, sobretudo quando a gente fala de oncologia, né? A gente está falando de tratamentos que são tóxicos, por mais que a gente tenha evoluído, a gente tem aí terapia-alvo, imunoterapia, mas elas não são isentas de toxicidade. E a partir do momento que eu tenho uma população que tem mais morbidade, mais comorbidade, eu tenho maior chance de toxicidade a esse tratamento, né? E a gente, como eu falei, trata pessoas e não doenças, então não adianta nada eu aumentar a expectativa de vida dessas pessoas à custa de um tratamento tóxico e deixando esses pacientes internados, sofrendo com esse tratamento. A proposta não é essa. Eu nunca posso fazer mais mal com o tratamento que com a própria doença, né? Então, como que eu vou revisitar isso? É com a oncogeriatria. Né? A Excelente. avaliação específica desse, eu individualizo esse paciente e entendo o que ele tem condições de tratamento ou não. Eu fiz uma pesquisa para saber o número de idosos no Brasil. A gente tem 48% de homens no Brasil e 51% de mulheres.
A gente, então, sabe que no Brasil o número de idoso é do sexo feminino? É isso mesmo? Ou não? Como que se equilibra entre os Essa é uma idosos? predominância da nossa característica da população, mas isso não nos preocupa tanto. O que nos preocupa é que quando a gente vai analisar essa população, a gente tem estudos não tão recentes, mas avaliando o nosso perfil de populacional, né, de idoso, e grande parte dessa população é idosa senil. O que é isso? Essas pessoas envelheceram de forma doente. São pessoas que precisam de algum cuidado, alguma codependência. São pessoas que precisam de auxílio para tomar medicamento, precisam de auxílio para tomar banho. Então, pelo menos 60% dessa população precisa de algum cuidado, de algum auxílio para o cuidado, para o autocuidado. Então, isso que nos preocupa mais do que em relação a essa questão de masculino e feminino, né? A questão maior mesmo é esse envelhecimento senil. Não foi um envelhecimento saudável, fisiológico, foi doente, né? Incrível você falar isso, porque poucas pessoas entendem que você pode ter um envelhecimento saudável e ter uma longevidade. Com o envelhecimento senil, nós teremos um risco muito maior. Sim, aí você aumenta a sua chance de viver menos, né? E uma maior chance de mortalidade. E aí também começa a restringir as possibilidades de tratamento quando num diagnóstico oncológico, que você precisa ter um pouco de reserva para fazer esse tratamento, que na sua maioria das vezes pode ser tóxico, né? E acaba já restringindo antes do diagnóstico a possibilidade de tratamento. Janine, você sabe que o OnConecta é um podcast para toda a equipe de saúde. Falar sobre oncogeriatria, falar sobre os aspectos sociais dos idosos é incrível. Fico muito feliz que você esteja conosco. Só que eu quero te fazer um convite para o próximo episódio. Eu queria falar na prática de como funciona a oncogeriatria. Posso contar com você? Combinado. Excelente. Essa foi a primeira parte da entrevista com a doutora Janine Capobianco Martins sobre oncogeriatria. Acompanhe a gente nas principais plataformas de áudio. E até o próximo.